Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Coisa de CRM, um canal onde a gente vai estar falando sobre Bitrix 24, CRM e negócios. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Bitrix 24, uma ferramenta bem completa e pode ajudar muito a sua empresa em vários pontos, beleza? Então eu já estou indo para a tela do meu computador, onde eu vou conseguir explorar um pouco mais sobre ela. Eu já estou aqui no painel da nossa agência, né, onde a gente vai estar falando um pouco sobre a ferramenta e algumas das principais funcionalidades. Eu já separei algumas delas aqui, as que a gente mais utiliza aqui na agência para poder apresentar para vocês, certo? E qual que é o grande diferencial do Bitrix? O Bitrix ele consegue reunir várias ferramentas de comunicação, chat, tarefas, CRM, todas em um só local. Então isso ajuda muito na integração de todas essas informações e concentrar elas todas em um local só, beleza? Então assim, nesse primeiro painel, o que a gente vai estar vendo? Eu separei aqui o feed. O que é o feed? O feed é um espaço onde você vai conseguir apresentar várias das informações separadas por setor, por funcionários, por grupos. Então você pode anexar documentos. Então ele é como se fosse uma timeline da sua empresa. E aqui é um espaço bem legal também, que você consegue criar já tarefas, colocar eventos, realizar algumas enquetes. Então eu acho que é um espaço que ele pode ser bem útil para a comunicação dos seus funcionários. Se você já tem um quadro lá que tem mais de 5 ou 10 funcionários, isso aqui já começa a ser bem útil, né? Então, em vez de ir lá no chat e deixar de uma maneira mais informal, aqui você consegue deixar todas as informações registradas de uma maneira documentada, um pouco mais, eu acredito que um pouco mais clara. E a gente utiliza bastante aqui. O segundo ponto que eu coloquei, a gente utiliza também, é a aba de início, uma configuração do CRM, onde a gente consegue aplicar as nossas metas, né? Então, o nosso time comercial, ele consegue acessar esse espaço e verificar como está o andamento. Então, é um espaço todo personalizável, onde você consegue colocar todas as informações, separar por pipelines, por vendedor. Então, você consegue deixar todas as metas e os números da empresa de um processo comercial muito claro aqui, sabe? Então, são dados que o comercial precisa ter na mão de uma maneira bem rápida e fácil. O espaço que eu separei aqui é referente às tarefas, certo? Então as tarefas são fundamentais, faz parte do nosso dia a dia. Independente qual seja o ramo da sua empresa ou a atividade que ela está, sempre vai ter tarefa, seja para o financeiro, seja para o RH, gerar uma cobrança ou falar com o cliente ou alguma informação que não possa passar ou a solicitação de algum documento. Então vou colocar um exemplo aqui. Para criar uma tarefa, a gente vem em nova tarefa e aqui já vai aparecer todos os dados, né? Vou colocar só como modelo para exibir, né? E um título como informações, certo? Deixa eu fechar aqui, captou. E aqui você consegue colocar um descritivo já pontuando, né? Colocar em tópicos ou pode enumerar elas, você consegue anexar os documentos, mencionar alguém, você consegue também adicionar uma lista de verificação. Lista de verificação ela é bem interessante, ele consegue adicionar várias informações de uma só tarefa, onde o usuário consegue criar um checklist à medida que ele vai concluindo essas informações. Aqui você consegue adicionar um responsável para a tarefa, então você consegue adicionar uma pessoa ou mais do que uma, você consegue colocar outros participantes, você consegue adicionar observadores, a gente consegue colocar o prazo, entre outras funcionalidades. Como eu disse, né, aqui tem bastante coisa, eu vou estar fazendo um vídeo a respeito somente sobre tarefas, porque realmente é bem útil. E um dos pontos mais importantes você consegue anexar a um determinado cliente, então você consegue entender qual que é o fluxo que um cliente ele está dando para sua empresa, né, o volume de trabalho que ele está dando para sua equipe, enfim, ou de solicitações. Certo? Aqui, esse espaço aqui é sobre a exibição, né? Então, você pode escolher trabalhar no formato de lista, você pode colocar no formato de prazo também, né? Aqui, para quem trabalha com Trello, já vai se familiarizar e eu acho que é um dos pontos bem interessantes do Bitrix também. Então, você não vai sentir tanto o impacto da ferramenta. Então, tem um planejador, tem um calendário onde ele vai separar as datas, né, por data de vencimento de tarefa. E aqui em cima, você vai verificar também que existe um filtro que você consegue adicionar. Exemplo, aqui são as tarefas somente que eu sou responsável. No status de pendente o andamento que eu tenho que executar. Qual que é o vencimento, eu posso colocar essa semana e quem criou. Então, ela vai separar sempre esses filtros. Aqui eu coloquei um filtro que não existe mais. Enfim, se eu colocar só como pendente em andamento, a tendência é que já vai estar exibindo um fluxo, né? Então aqui já tem o nome da tarefa, o status, o prazo final e a pessoa responsável. E assim você consegue colocar para qualquer membro do teu time, então isso vai ficar muito mais fácil e mais claro. Em CRM, é onde você vai estar acompanhando todo o processo tradicional, né? Onde a gente consegue colocar na exibição aqui de formato Kanban, você vai conseguir verificar, deixa eu só colocar uma para limpar aqui o funil, mas exemplo, no nosso caso, a gente colocou oportunidade, atendimento, apresentação,
apresentação de proposta, aguardando proposta e briefing contrato. Então, esse aqui é a representação do funil, né? Básico que a gente incluiu aqui para o nosso time. Mas você pode definir de acordo com a sua necessidade. Então, digamos que você queira excluir uma etapa ou modificar. Então, aqui seria funil de e-mail, né? Ou melhor, contato e-mail, né? Então, você pode personalizar todos os campos e oferecer desenhar um funil personalizado para sua empresa. Então, você consegue moldar a ferramenta de fato da maneira que você utiliza, certo? E aqui também, como que funciona esse processo? Aqui você vai adicionar o contato, o nome, né? Eu vou colocar como oportunidade e só adicionar aqui para mostrar como é que ele vai exibir, né? Eu vou separar que é um contato via WhatsApp. No nosso caso, a gente configurou. Deixa eu apagar aqui porque eu coloquei um filtro, né? Então, aqui tem a oportunidade que a gente colocou. E aqui é onde você consegue preencher todas as informações desse lead. Então, o nome, qual foi o valor da proposta, a empresa, contato, informações de e-mail, até onde o máximo de informações possíveis você consegue criar. É claro, né? Como dica de vendas, num processo inicial é um pouco complicado coletar essas informações, mas eles também podem ser vinculados a formulários que você pode ter no seu website, onde quando o usuário ele vai preenchendo essas informações, automaticamente esses dados vão caindo nesses dados de lead, certo? Aqui no canto direito, a gente tem os dados de acompanhamento do lead. Então, o que aconteceu, né? Como que o teu time está falando com o lead? Ele pode adicionar um comentário. Exemplo, lead não respondeu, né? Então, aqui tem a timeline desse lead. Então, as informações vão sendo agrupadas ao longo do tempo nesse processo comercial. E aqui também você consegue criar uma tarefa, adicionar um SMS, mandar um e-mail direto desse espaço aqui, colocar um período para aguardar. Então, vou dar um exemplo assim, o lead pediu uma semana para entrar em contato. Então, aguardar uma semana. Aí eu posso só puxar aqui, colocar outra observação, mas colocar como uma semana. Então, ele vai ficar aqui agendado e lá no espaço ele vai notificar depois o usuário que está vencendo esse prazo que o teu vendedor tem que entrar em contato de volta. Então, aqui ele consegue também anexar o Zoom, criar uma reunião a partir desse local e por aí vai, certo? Vamos para a próxima. Então, esse é o espaço de e-mail, onde você consegue registrar uma ou mais contas de e-mails que vão estar vinculadas dentro do seu Bitrix. Isso é bem legal porque você não vai precisar sair da sua conta Bitrix para mandar um e-mail, enfim, isso aumenta a produtividade ao longo do tempo na ferramenta, no geral do seu time. Então, o que é legal também? Todos os e-mails que você vai mandar e o Bitrix reconheça que esse contato ele é de um lead, de uma oportunidade, ele vai estar vinculando ao histórico do seu lead. Então, toda essa integração ela ajuda muito na produtividade, tanto sua quanto do seu time. Então, é um espaço bem interessante também, certo? Outro ponto é o calendário. O calendário você consegue agendar, né? Adicionar colaboradores, tanto o pessoal do teu time quanto usuários externos. Então, vou colocar um exemplo, né? Eu vou mandar um convite para um usuário que não está na minha intranet do Bitrix. Você consegue mandar via e-mail uma solicitação para ele consegue aceitar via navegador. E o legal também é que você consegue sincronizar ele com o Google, com o Office, o iCloud. Então, você consegue realizar essa integração de maneira bem fácil. E para criar na agenda é muito fácil também, né? Então, é muito intuitivo todos os botões, o formato que você vai estar acrescentando. Então, aqui você consegue colocar um título do evento, adicionar um descritivo, anexar arquivos, separar por qual agenda você vai querer incluir esse compromisso. E também você consegue adicionar os colaboradores e o usuário externo, né? Então, vou dar um exemplo. Eu quero convidar um cliente para uma reunião e ele não está, e obviamente ele não vai estar na tua intranet. Então, você consegue vir aqui, adicionar um e-mail, nome e sobrenome. Automaticamente, ele vai via e-mail para o usuário. Para os usuários da sua empresa, ele vai aparecer as listas aqui, né? Até onde, se o teu colaborador ele vai ter algum compromisso ou não e já te notificar de uma maneira bem simples. Lembrando, tá? Que todas essas atualizações, se você for realizar direto do CRM, então na oportunidade de vir agendar uma reunião, ele vai estar vinculado juntamente lá no calendário. Então, isso é bem legal. Então, você consegue agendar, o Bitrix consegue reunir todas essas informações em um local só. Então, digamos que você vai agendar uma reunião com o lead, automaticamente ele vai estar vinculado ao seu calendário do Bitrix, certo? Outro ponto legal é o Bitrix Drive. Então, assim, você consegue anexar, separar por unidade, por usuário. Então, concentrar todos os arquivos e as informações da sua empresa em um só local. Então, você consegue, já de uma tarefa que você já tem, que foi criada dentro da sua unidade, anexar os arquivos dentro do Bitrix Drive. Então, não precisa acessar o Google Drive para incluir essas informações. Então, elas conseguem ser agrupadas todas em um só local, beleza? Um dos pontos que a gente utiliza muito aqui é o próprio chat, né? A comunicação interna. Você não precisa utilizar um WhatsApp, exemplo, como grupo da empresa, para poder vincular todas as informações. Então, todas as informações referentes à empresa, ele fica dentro da comunicação intranet. Eu vou colocar um exemplo aqui, né? Então, da comunicação, você consegue de uma maneira bem simples. Vou colocar um exemplo aqui, né? Eu posso pegar essa informação que foi enviada a mim, eu consigo, a partir dela, já criar uma tarefa,
citar como qualquer outro, igual no WhatsApp, eu quero colocar referência de uma imagem. Então, consigo marcar como não lida, citar, criar uma tarefa, discutir num bate-papo externo. Então, digamos que você vai falar a respeito de um determinado cliente. Você consegue, a partir de uma conversa, criar um chat que só fale daquele assunto. Você consegue também criar grupo dentro do chat do WhatsApp. Então, tudo isso é muito interessante, né? Para você concentrar todas as informações e que elas sejam de uma maneira bem mais fácil de ser vinculadas dentro do seu grupo, tá? Outro ponto legal é você consegue anexar e realizar a integração por parte de algumas ferramentas, integrar o WhatsApp. Então, quando o usuário ele entra em contato com a sua empresa pelo WhatsApp, automaticamente ele vem por um canal aberto. Então, coloca aqui um exemplo de 2 contatos que a gente já tem aqui de espera. Hoje é um final de semana, no caso, né? Então, ele está em espera para que alguém entre em contato. Mas isso aqui são todas informações vindas do WhatsApp. Então, eu acho que é isso. Se você gostou dessas informações, deixa um comentário, né? Dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Beleza? Obrigado.